Senhoras e senhores, estamos de volta. E sim, fazer a prévia do clássico hoje, São Paulo e Palmeiras no Morumbi. A gente não ia deixar vocês na mão. Estamos aqui para falar tudo sobre esse jogo. Quem que deve jogar, quem não deve jogar, como é que vai estar o banco, a arbitragem, venda de ingressos, tudo sobre este jogo clássico que fecha a rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo jogo do Zubeldia à frente do São Paulo. São Paulo, como todo mundo sabe, tem um desempenho o time que incomoda o Palmeiras nessa era super vitoriosa do Palmeiras. Lembrando que esse vídeo aqui tem o apoio da KTO. Dê o seu palpite na KTO. Aliás, fique atento ao Instagram Arnaldo Etirone 1. Vai ter a dica boa da KTO para esse jogo já lá. Mas enquanto isso, já dá o seu palpite lá. O Arnaldo está devidamente uniformizado. Eu estou aqui com a canequinha da KTO. Use esse QR Code que está na tela, use o link que está na descrição, use o cupom TRICOLOR e ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Vamos lá, Arnaldo Ribeiro, muito bom dia a todos, venham, tragam like, se inscrevam-se no canal, vamos chegar a 300 mil, por favor. Primeira vez do Zubeldia contra o Palmeiras, teve um jogo só, a impressão foi muito boa, agora ele teve alguns diazinhos para treinar, poucos, mas teve, né, para conhecer mais a turma e tudo mais. Expectativa é que fica naquele 4-2-4 ou o que será que vai mudar? Como será que vai o São Paulo para esse jogo? Bom, Tirone, a primeira coisa é o contato do Zubeldia com a torcida do São Paulo pela primeira vez, né? Salvo poucos jornalistas brasileiros que estiveram em Guayaquil, prestando atenção muito na movimentação do Zubeldia, atitude e tal, a característica do técnico visceral, a torcida do São Paulo vai poder ver, enfim, o duelo entre ele e Abel também na beira do campo, né? Na área ali dos técnicos e tudo mais. É a primeira vez que ele dirige o time em casa, né? E haver a recepção a ele e tudo mais. E você falou dos treinos, né? O São Paulo, depois que viajou de volta de Guayaquil, teve, na verdade, uma sessão de treinos com todo mundo, como antes do jogo contra o Barcelona. Então, time todo, grupo todo, uma vez só. Enquanto o Abel, com o Palmeiras, desta vez teve um dia a mais, né, de preparação. O Palmeiras jogou na quarta contra o Del Valle, o São Paulo jogou na quinta contra o Barcelona. A manutenção desse time lá, que a nossa toda discussão com a galera, 4-2-4, 4-2-3-1, a escalação que jogou contra o Barcelona é a maior possibilidade, mas a gente ainda não decifrou o Zubeldia. A gente vai ter que acompanhar na sequência de jogos. Na quinta-feira, o São Paulo vai a Belém pela Copa do Brasil. Se ele vai revezar, se ele vai mudar o sistema de acordo com o adversário, se ele vai provocar alguma surpresa, a gente ainda não sabe qual é a estratégia dele para a sequência de jogos. E todos os técnicos, até os recém-chegados ao futebol brasileiro, como o Arthur Jorge do Botafogo, Milito no Atlético, tem feito algum tipo de revezamento e mudança, mesmo que eles mantenham os dois a ideia madre do sistema de jogo. Tanto o Milito quanto o Arthur Jorge. Se o Zubeldia for manter a ideia madre contra o Palmeiras, provavelmente o São Paulo joga com dois caras abertos, um meia atrás do centroavante e tudo mais. Toda a preparação TV São Paulo foi em cima do André Silva. Então o André Silva vai jogar, não é possível, porque ele foi o personagem à entrevista, e é o primeiro clássico que o André Silva disputa também com a camisa do São Paulo. Naquele 1-1 do Paulista, ele ainda não tinha sido contratado e inscrito pelo São Paulo. Bom, então uma pergunta sobre isso, Arnaldo. Muita gente diz que uma das grandes vantagens do São Paulo para esse jogo é o fato de que todo mundo conhece o que o Abel, como o Abel como é o tipo de jogo do Abel e tal, o Palmeiras e tal. E pouca gente conhece o Zubeldia. Se o Zubeldia vai com o mesmíssimo esquema que ele jogou no outro dia, é quase como que entregar um pouco, abrir mão de uma vantagem que você tem, de ser, olha, é completamente imprevisível. Esse time aí, se for no 4-2-4, esse time o Abel sabe como joga. Já deve ter visto o jogo lá contra o Barcelona, né? Não é curioso isso? Isso, você tem total razão. Lembrando que no último encontro entre São Paulo e Palmeiras, aquele do Paulista que eu citei, o Carpini surpreende o Abel
Isso. colocando pela primeira vez 3 zagueiros, jogou no 3-4-3 aquele dia. O Abel, até entender a coisa, foi no intervalo, estava 1-0 para o São Paulo, aquela estratégia surpreendente do Carpini funcionou. E você tem razão, porque mantendo o time e a escalação do jogo de Guayaquil surpreendeu, de alguma forma, lá atrás, não surpreenderia mais, né? E é um time que não é que ele seja fácil de ser marcado, o São Paulo tem bons jogadores nesse sistema, mas é o Ferreirinha na esquerda, o André na direita, o Caleri no centro, o Luciano atrás do Caleri, o time... E o time do Abel, mesmo com algumas, de vez em quando, mudanças, ele é um time que se adapta muitas vezes ao esquema do adversário. Quanto mais você dificultar isso, melhor, né? Mas então eu entendo, concordo com você. Se o Zubeldia for com a mesma escalação, o Abel já sabe um pouco o que fazer, né? Veremos. Dê aí o seu palpite no nossos comentários aí. Como deveria ir o São Paulo? Bom, algumas coisas, hein, para o banco de reservas. Estarão lá Rames, Moreira e Luiz Gustavo, pelo menos, no banco, ou sei lá, se ele mudar o esquema, é capaz de algum desses aí jogar. Esses Não, caras voltam pro. não, não. Não, sem chance. Jogar, não. Ele não surpreenderia com nenhum desses três. Tá. Vamos lá. Os três já têm condição de jogo, né? O Rames é quem tem mais condição de jogo, porque ele só ficou uma semana parado. O Luiz Gustavo e o Moreira vêm há muito tempo sem jogar, sem atuar, né? O Rames jogou há pouco tempo e ficou só uma semana sem treinar. A lesão era leve, ele já treinou normalmente a semana passada, está à disposição se o Zubeldia quiser, porque agora o Zubeldia vai ter que cortar a gente do banco. O departamento passou médico. A crise total do DM, né? O departamento médico do São Paulo tem 3 jogadores, os 3 que se machucaram contra o Talheres: Rato, Rafinha, sem previsão de volta, e Lucas, que está na fase final da recuperação da lesão muscular. São esses 3 estão fora. O resto do elenco está disponível, em tese. Então ele vai ter que fazer. O São Paulo vinha com os mesmos relacionados desde a época do Carpini, os últimos jogos, basicamente, com o Rames lá. E agora o Luiz Gustavo podendo voltar, o Moreira podendo voltar, ele pode fazer alguns cortes no banco, né? Porque está, entre aspas, sobrando gente. Só para falar, né, Tironi? Isso é esse jogo de segunda. Quinta-feira tem lá o Águia de Marabá em Belém, depois tem o Vitória em Salvador, depois o Cobressal em Calama. Ele vai precisar de bastante gente. Não é possível. Ele pode até repetir o time hoje, mas ele não vai repetir nem na quinta, no domingo e na outra semana, né? Então, essa situação é boa essa notícia, e é curioso que o Rames esteja disponível para talvez voltar ao banco e ninguém esteja pressionado. Vai jogar o Rames. Ninguém está nem aí. Ninguém está. Exato. Isso não está nem colocado na conversa, né? Se o Rames tem que entrar. Vamos ver como é que vai se desenvolver o jogo. E aí pode até ser no estádio, Rames, pode começar aquele papo lá, mas por enquanto, se ele for ao banco, exatamente. Bom, o último jogo São Paulo e Palmeiras no Morumbi foi aquele negócio, briga, Casares bravo, o Belmonte lá suspenso, aquela confusão toda que aconteceu naquele 1-1 controverso com uma arbitragem péssima naquela ocasião. Bom, federação, tudo mais, fizeram um pacto lá, vai ter um protocolo todo especial, tapete vermelho para Leila, a Abel vai ter uma sala para poder dar entrevista, é isso que está colocado, né, Arnaldo? Isso. Quem organizou o jogo dessa vez, mesmo que não seja o campeonato estadual, foi a Federação Paulista. Lembra que o Reinaldo recebeu, o presidente Reinaldo, a Lélio Casares, logo depois da confusão, e não sei o que lá. Então, a federação, alguns pontos daquela confusão, a sessão, ou a não sessão da sala de entrevista para o Abel, dessa vez será cedida, óbvio, e a Leila passa a ter um novo camarote no Morumbi, na parte central do estádio e tal. E a ideia é que exista reciprocidade quando o São Paulo for ao Allianz lá na frente, sei lá. Então, tem essa situação colocada de uma paz entre os cartolas, mas veremos. A rivalidade São Paulo e Palmeiras, ela vai dos cartolas, mas ela transborda no campo. Entre jogadores,
entre funcionários, entre as comunicações, tem uma rivalidade grande aí. Aliás, né, deixei passar, mas não vamos só voltando sobre a questão de rivalidade, vai ser o primeiro encontro Zubeldia e Abel. O Zubeldia Isso, já no primeiro jogo já mostrou que é um pouco elétrico também, né? Já tomou isso, cartão com exatamente. 14 minutos. Vai ser uma coisa interessante de se ver, né? O Abel, que todo mundo sabe como é, chiliquento, e o Zubeldia, que parece que é a mesma pegada. Vai ser curioso isso, né? Vai ser uma boa amostra, né? Normalmente a comissão técnica do Abel domina, né? A comissão técnica do Carpini era mais Retraída. retraída. Do Dorival também. Embora agora talvez tenha um duelo mais igual nessa parte da comunicação, da atitude, da movimentação à beira do campo e tudo mais, né? Ontem, né, Arnaldo, o jogo Botafogo e Flamengo, o árbitro foi o Klaus e o quarto árbitro foi o Daronco, ou seja, tropa de choque ali para Para esse que jogo, exato. né? Uhum. Na arbitragem do jogo, nesse clássico, que também é um clássico, vamos dizer assim, elétrico, vai ter lá o Wilton Pereira Wilton Pereira Sampaio, o cara que jogou na Copa, não foi exatamente muito bem na Copa, mas ele vai estar voltando aí, né? Ele ficou na geladeira um tempo, ele vai na arbitragem, certo? Não, ele e o Klaus, não é que na geladeira, não, eles foram fazer curso de especialização, Ah, verdade. ficaram fora do país, caramba, quatro. Ele vai ser o árbitro, eu acho que é um árbitro experiente, indicado para esse tipo de situação. Ele no Allianz ele teria dificuldade, porque o Palmeiras faz série de restrições para ser escalado. No Morumbi, acho que não. Mas a minha preocupação é o cara do VAR, meu velho. Aí que é o negócio, que é o Wagner Hillway, Ele mesmo. aquele do Atlético Goianiense e Flamengo, aquele que interfere. A minha expectativa é que o Wilton ostente a sua fleuma de árbitro de Copa do Mundo e apite por ele, não pelo VAR, como fez o Candansan, por exemplo, na vez passada. Sobre isso, rapidamente, que a gente já vai encerrar aqui, mas e sobre isso, quando ele foi para a geladeira, não foi um caso assim que ele foi atender ao VAR, o Wilton Pereira Sampaio, porque ele gosta mais do VAR, né? Não, ele Ele não atende gosta mais. muito, não. Ele não gosta. Ele vai mais do que o Klaus, mas ele não gosta muito também. Ah, A questão, vamos ver como é que vai ser a relação dele com o Hillway, né? Os árbitros mais experientes, normalmente, eles não são dependentes do VAR, né? do VAR, é Como verdade. vários novos são. Bom, eu estarei nesta noite lá no Morumbi. O Arnaldo, infelizmente, não vai poder estar, mas eu estarei. E como é que tá a parcial de ingresso? Ontem eu tentei comprar ingresso para um amigo meu, no setor Arnaldo Tironi já não tinha mais, estava esgotado. Como é que tá? 45 mil foram vendidos antecipadamente, então vai bater os 50, deve estar na casa de 50 mil. O público do São Paulo e Palmeiras anterior do Paulista talvez seja maior, foi 55 mil, foi o recorde do campeonato. Aliás, São Paulo e Palmeiras do Paulista. Então deve estar na casa dos 50 mil. A Tá mais propósito, caro o ingresso, né? um pouco mais caro que no Paulista, sim. Sim. A propósito, nós começaremos a live na sequência. Eu vou falar com a galera do 3Z, que também fará a live do estádio. O Tironi chega em andamento. Então, logo após a bola parar, a gente começa a live aqui. Uma informação a mais: o São Paulo, falamos do DM, estava me passando. O São Paulo tem um jogador pendurado, né? O brasileiro disputou 3 jogos, já tem um jogador pendurado. Adivinha quem é? Luciano. Luciano está pendurado. É o Está jogador do São pendurado. Paulo pendurado. Ó, dê o seu palpite na KTO usando esse QR Code. Usa o cupom TRICOLOR, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Tem um link aqui na descrição para você também. Certo? Então, ó, pós-jogo, live. Vai lá, se inscreva no canal Três Zagueiros, acompanhe o jogo com eles e depois vem para a live com a gente. Valeu! Ó, subindo as bolinhas. Tchau.